Olha, cara, eu nem ia fazer vídeo sobre isso, tá? Eu nem ia fazer vídeo sobre isso, porque às vezes tem coisas que eu não sei se vale tanto a pena falar, né? Mas eu tô percebendo que vale sim, cara, vale a pena falar e eu vou trazer um pouco da minha visão sobre isso aqui agora. Referente ao que o Estevão falou aí nos últimos dias sobre ele não estar focado, não consigo focar no Palmeiras. Cara, o Estevão mandou muito mal nessa declaração. Independente se ele tem só 18 anos ou não, ele mandou muito mal. Eu acho que às vezes parece que esses caras são mal assessorados. É o que me parece, de verdade, porque não, você não pode falar isso, cara. Às vezes eu acho, de verdade, que esses atletas, o Abel, né? Na realidade, o próprio clube, às vezes eu acho, de verdade. Às vezes eu acho que a própria presidente do Palmeiras. Eu acho, às vezes me parece que eles não têm noção da importância que é esse campeonato que o Palmeiras está jogando. Às vezes me parece isso. Porque, cara, o Abel vai lá, né? Tá brincando com o Palmeiras, brincando com as escalações que ele tá fazendo, ele tá brincando, né? Ele tá sendo um aventureiro, brincando com as escalações, né? Fazendo teste, fazendo experiências nas escalações. Em jogos de Mundial, o Palmeiras flertou com a eliminação, né, contra o Inter Miami. Muito risco o Palmeiras correu naquele jogo. O Palmeiras estava sendo salvo pelo Al-Ahly. Já falei aqui no canal que se o Palmeiras tivesse tomado mais um gol do Inter Miami e o Porto tivesse feito um gol lá no jogo contra o Al-Ahly, o Palmeiras estaria eliminado nesse momento. Já estaria no Brasil, já se preparando para o Brasileirão. Então, assim, às vezes me parece que os caras lá não sabem onde é que eles estão, cara. Eles não têm noção de que o Palmeiras está jogando a maior competição, o Palmeiras está jogando a maior competição que o Palmeiras talvez já jogou na história. Esse campeonato é a primeira Copa do Mundo de clubes oficial da FIFA da história, cara. 32 times. Ou seja, esses caras eles acham que eles estão aonde, cara? Eles acham que eles estão aonde? Entendeu? Você não pode chegar jamais numa competição desse calibre e falar um negócio daquele lá, cara. De verdade. Olha, assim, eu vou falar a real aqui pra vocês. Eu nunca fui um grande fã do Estevão, tá? Nunca fui. Sempre achei que existia muita mídia, muita falação em cima. Nunca achei que era esse jogador todo. Nunca achei. Eu sempre achei um bom jogador, um jogador com qualidade técnica, sim, mas assim, cara, sabe, não decide jogo nenhum, nunca fez um gol no Corinthians, nunca fez um gol no São Paulo, nunca fez um gol no Santos, nunca fez um gol no Flamengo, nunca decidiu nada, né? Eu tenho muito mais, assim, carinho pelo Endrick ou pelo Gabriel Jesus do que pelo Estevão, cara. Sabe, o Estevão nunca decidiu nada, cara. Compara o Estevão com o Danilo, cara. O Danilo e o Estevão se sentam à mesma mesa? Não. Compara o Estevão com o Gabriel Jesus. Compara o Estevão com o Endrick. Todos esses jogadores, cara, que vieram da base do Palmeiras, todos esses jogadores aí, jogaram muito mais bola que o Estevão, cara. Foram campeões de coisas grandes, decidiram jogos grandes. O que o Estevão fez do Palmeiras, gente? Entendeu? Pra ele ter essa adoração da torcida, essa passação de pano. Então, assim, o cara já não ganhou nada no Palmeiras, a não ser que ele ganhe o Mundial, agora, a Copa do Mundo de Clubes. Mas por enquanto ele não ganhou nada, não jogou nada em todos os jogos grandes, todos, cara, todos. Ele não jogou nada contra o Botafogo na Libertadores, não jogou nada na decisão do Brasileiro do ano passado, perdeu o final pro Corinthians não jogando nada, inclusive o gol do Corinthians saiu de um erro dele, quando ele tentou driblar 3 caras diferentes e perdeu a bola. Fominha, né, que era só tocar a bola pro lado, não lembro quem que tava na jogada, mas era só tocar pro lado. Então assim, cara, eu acho que assim, você já não tá jogando nada, certo? Você não ganhou nada no Palmeiras, nada. Nada. Você, comparado com os outros jogadores da base, o Estevão é um cara que não fez nada relevante no Palmeiras. Nada. Essa que é a real. O que o Estevão fez de relevante no Palmeiras, gente? Comparado com o Gabriel Jesus, Danilo, cara, até o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, muito maiores no Palmeiras do que o Estevão, cara. Todos eles fizeram gols decisivos, ganharam o Libertadores, ganharam o Campeonato Brasileiro. Cara, o que o Estevão fez do Palmeiras, cara? E aí você já não tá jogando nada, o cara já não tá jogando nada, não ganhou nada no Palmeiras, vai sair do Palmeiras não tendo conquistado nada relevante, e aí o cara ainda chega lá agora e me fala uma dessa.
Me fala que ele não tá conseguindo focar. Cara, se você não consegue focar, né? Se o Estevão, se ele não consegue focar numa Copa do Mundo de Clubes no Palmeiras, ele vai focar no quê? Ele vai focar no quê? Então, assim, não tem cabimento. Eu acho que foi uma declaração muito ruim. Foi uma declaração muito ruim. E é pior ainda quando o cara já não tá jogando nada. O cara já não tá jogando nada. Essa que é a real. Então, assim, se o cara já não tá correspondendo dentro de campo, atrapalhou o Palmeiras contra o Porto pra caramba. O Palmeiras poderia ter vencido o Porto se ele não tivesse atrapalhado o Richard Rios naquela bola. Então o cara não joga nada mais, entendeu? Se é que jogou alguma coisa assim, eu acho que foi muito superestimado, muita falação, entendeu? O cara não ganhou nada no Palmeiras e agora ele chega lá e fala uma dessa, ele dá uma declaração dessa. Mandou muito mal, gente. Eu acho que ele mandou muito mal em falar um negócio desse. E se o Palmeiras tivesse comando, ou tiver, vamos ver, eu tô gravando esse vídeo sexta-feira à noite, vamos ver amanhã contra o Botafogo. Se o Palmeiras tiver comando e o Abel tiver culhão e comando, ele coloca o Estevão no banco agora. O Estevão vai pro banco agora. O Estevão não merece de forma alguma ser titular. O Alan joga muito mais que ele quando ele entra. O Estevão não merece ser titular, ele não tá jogando nada e depois de uma declaração dessa, ele tem que ir pro banco, cara. Já tá vendido, não é? Então acabou, cara, ele já tá vendido, pô. Acabou. Se ele não tá com a cabeça no Palmeiras, ele tá com a cabeça lá na Inglaterra já, então acabou, cara. Vai pro banco aí, fica no banco e aí quando acabar a competição, você segue sua vida. Acabou, cara. O cara já tá vendido, então já era. Então assim, foi uma declaração muito ruim. E eu acho que esse negócio de falar que ele tem só 18 anos não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ele tem que ser assessorado, ele tem que entender onde é que ele tá, entendeu? Não tem nada a ver esse negócio, porque o Endrick também tinha só 17, 18 anos e nunca falou isso, o Gabriel Jesus nunca falou isso, os outros jogadores nunca falaram isso. Então, ele mandou muito mal, não deveria de forma alguma falar isso, e como eu disse, repito, se o Palmeiras tiver comando, se o Abel tiver comando ali realmente, ele coloca esse cara já no banco contra o Botafogo. Ele já não entra contra o Botafogo. Se eu fosse o treinador, eu não colocava o Endrick mais. E vou te falar uma coisa, pra mim não vai fazer falta. Tô falando pra vocês, na minha visão, não vai fazer falta, porque ele não tá jogando nada. O Alan joga muito mais do que ele. O Abel pode fazer um outro sistema de jogo, pode colocar ali do lado do Estevão o próprio Felipe Anderson. Porque o Felipe Anderson na Lazio jogava daquele lado. Ele joga naquele lado, ali o Felipe Anderson, onde ele brilhou na Lazio. Entendeu? Então o Abel pode mudar o sistema de jogo, fazer uma outra coisa, até para surpreender o próprio Botafogo, porque o Estevão nunca jogou nada. Em todos os jogos que ele fez contra o Botafogo, ele nunca decidiu nada contra o Botafogo. Então, inclusive o Estevão, ele é até um jogador manjado contra o Botafogo, tá? As jogadas do Estevão são manjadas contra o Botafogo, né? Então, assim, se o Palmeiras tiver comando e o Abel tiver comando ali mesmo, ele coloca o Estevão no banco. Eu escutei umas notícias aí borbulhando que repercutiu mal o que ele falou, que isso foi resolvido internamente, mas cara, não dá. Você não pode jamais chegar numa competição desse nível de importância pro Palmeiras, porque nenhum clube é mais importante vencer esse campeonato do que o Palmeiras, nenhum. O Palmeiras é o clube que mais precisa desse título e você que é tratado como craque do time falar um negócio desse. Isso é completamente descabido. Completamente descabido, muito mal, mandou muito mal e pra mim é isso, cara, pra mim é isso. Enfim, não deveria nem entrar contra o Botafogo, tem que ir pro banco. Não tá jogando nada, ainda dá uma declaração dessa, não tá focado, então beleza, cara, tem que jogar no Palmeiras quem tá focado. Tem que jogar no Palmeiras quem quer estar no Palmeiras, quem tá focado. Você não tá focado? Então beleza. Vai pro banco, quando acabar o campeonato você pode ir pro Chelsea, já tá vendido mesmo, e seja feliz. Sinceramente, cara, pra mim é isso. Agora, se você está chegando no canal, peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, beleza? Comenta no vídeo o que você acha dessa situação, pra mim, muito decepcionante do Estevão, né? Eu já não tava curtindo o Estevão há um bom tempo, porque pra mim ele não tá jogando nada, nunca decide jogo nenhum, nunca joga o que falam que ele joga, de verdade, e ainda por cima dar uma declaração dessa, eu acho que mandou muito mal, não foi nada legal. E, sinceramente, pra mim, o Estevão é um cara que vai sair do Palmeiras e vou ser bem sincero, não vai me dar memória nenhuma. Memória nenhuma, sendo bem sincero. É um cara... O Estevão, pra mim, vai ser igual foi o Luiz Guilherme,
É isso, é um cara que jogou ali uns jogos legais ali, fez uma coisa ou outra, mas eu vou lembrar do Gabriel Jesus, vou lembrar do Endrick, eu vou lembrar do Danilo, eu vou lembrar desses caras. O Estevão, sinceramente, pra mim, não sei você, pra mim não vai dar memória nenhuma, afetiva, assim, dele jogando no Palmeiras. Não tenho memória nenhuma maravilhosa com o Estevão. Não é à toa que todo mundo chama ele de Cuiabá Man, né? Enfim, até o próximo vídeo e avante palestra.